Senhor, permaneça conosco a paz de Jesus. Rogamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistir e nos amparar neste momento. Que assim possamos corretamente transmitir os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja. A todos que estão nos assistindo, desejamos muita luz e muita paz. Sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube da SESMA. Conta-se que um próspero fazendeiro, dono de muitas propriedades, estava gravemente enfermo. Mas, muito mais do que a sua doença, o que mais lhe preocupava era o clima de desarmonia que reinava entre seus 4 filhos. Pensando em dar uma importante lição, chamou os 4 para uma conversa. E assim falou: como vocês sabem, estou velho, cansado, doente e creio que não me resta muito tempo de vida. Por isso, chamei-os aqui para avisá-los de que eu vou deixar todos os meus bens para apenas um de vocês. Os filhos, surpresos, se olharam e ouviram o restante do que o pai tinha a lhes dizer. Vocês estão vendo aquele feixe de gravetos ali encostado na porta? Pois bem, aquele que conseguir partir ao meio apenas com as mãos, este será o meu herdeiro. De início, eles acharam um tanto absurda a proposta, mas pensando no prêmio, logo começaram a tentar quebrar o feixe. Tentaram, e por mais esforços que fizessem, nenhum deles foi bem sucedido. Indignados com o pai, que lhes propusera algo impossível, começaram a reclamar. E este então se colocou em pé e disse que ele mesmo iria quebrar. Os filhos ficaram olhando incrédulos. O velho começou a retirar um a um os gravetos do feixe e foi quebrando-os separadamente, até não restar mais um único graveto inteiro. Voltou a olhar aos filhos e concluiu: eu não tenho o menor interesse em deixar os meus bens apenas para um de vocês. Eu quero, na verdade, que vocês juntos sejam os sucessores do meu trabalho, sucessores que trabalhem com garra, com dedicação acima de tudo. Enquanto vocês estiverem unidos, nada poderá pôr em risco tudo o que eu construí para vocês. Nada nem ninguém os quebrará, mas separadamente vocês serão tão frágeis quanto cada um desses gravetos. Caros irmãos, da mesma forma, ajudando-nos uns aos outros, mantendo-nos unidos por bons sentimentos, suportaremos muito melhor os impactos que a vida nos apresentará. A tão presente expressão, cada um por si e Deus por todos, precisa desaparecer dos nossos valores, da nossa filosofia de vida. O mundo individualista não tem futuro. O egoísmo cederá lugar à caridade, quando nos importarmos uns com os outros. As famílias serão mais fortes, preparadas para enfrentar os desafios quando estiverem unidas. As organizações terão mais êxito e mais sucesso quando cultivarem o espírito de equipe no seu ambiente diário. As comunidades farão mais conquistas e crescerão mais rápidos quando perceberem que as pessoas juntas têm mais voz, têm mais poder de atuação. As nações, por sua vez, entenderão que estamos todos juntos nesse globo, cada um, todos por uma causa muito especial, para juntos evoluirmos, juntos alcançarmos novos patamares de felicidade. Caros irmãos, Jesus ensinava por parábolas, que é uma forma mais fácil para entender e gravar os ensinamentos. E assim ele disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem irresponsável que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa,
e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Nesta parábola, Jesus compara a crença com um edifício. A boa crença é semelhante ao sólido edifício construído sobre a rocha. A má crença é como um edifício de má construção, levantado sobre areia movediça. Há, pois, duas crenças, a crença verdadeira e a falsa. A crença verdadeira nasce do estudo, do livre exame, da observação, é ativa, é racional, é científica. A má crença é passiva, tradicional, hereditária, aceita as regras ou as verdades que lhe são sugeridas, sem consciência, sem análise, sem convicção. A crença verdadeira representa o edifício construído sobre a rocha. A falsa foi edificada sobre areia. Quem construir o bom edifício de duração e que possa, pela sua solidez, resistir às tempestades, procura um bom terreno, cava alicerces, bate e assenta sobre esses alicerces uma base de pedras para que os alicerces suportem o peso da casa. Só depois ergue as paredes e termina o prédio. Outros há que não fazem questão de terreno, nem de alicerces, constroem em qualquer lugar e até mesmo sem alicerces. Estas casas não oferecem garantia e se tornam perigosas aos seus moradores. Assim é a religião. Quem procura com boa vontade e livre de ideias preconcebidas a verdade, está disposto a abraçá-la, está edificando sobre a rocha. Quem se submete a qualquer doutrina, sem consciência daquilo que faz, edifica sem base em terreno movediço. Mas, assim como não é bastante encontrar o terreno para ter a casa, também não basta encontrar a verdade para tê-la em si. É preciso construir a crença como se constrói uma casa. Logo, se encontra o terreno, se começa a construção, primeiro as alicerces, depois as paredes, o telhado, depois o acabamento. Assim é quando se encontra a verdade. Depois de tê-la procurado e de se estar certo pela investigação, exame e raciocínio que é de fato a verdade. É importante tratar da construção da crença a começar pelo alicerce, e este há de ser forçosamente o mesmo proposto por Jesus. A revelação divina, como disse ele aos seus discípulos: sob esta pedra edificarei a minha igreja. E assim como o material vindo do céu, com o trabalho e esforço que empregamos, vamos, pouco a pouco, construindo o edifício da crença, que tanto mais belo, mais sólido será, quanto maior for a dedicação que tivermos para ver terminada a obra grandiosa que será o nosso eterno abrigo. Jesus comparou ambas as formas de crença, uma a um edifício bem construído e a outra a casa mal edificada. Um edifício bem construído guarda-nos dos tempos ruins e das tempestades, livra-nos das maldades, dá-nos sossego e paz. Assim, a verdadeira crença consola-nos nas provações, livra-nos das emboscadas dos espíritos maléficos, dá calma, dá coragem e fortaleza para vencermos. Uma casa mal edificada corre o risco de ser abalada pelas tempestades e ruir ao influxo da correnteza. Sujeita a ser assaltada, sempre nos causa sobressaltos. A crença cega é semelhante a uma casa assim construída ou adquirida. Como uma crença popular, tradicional, hereditária e sem evangelho, sem Jesus Cristo, sem exame, sem raciocínios, no primeiro momento de adversidade, ameaça tais ruínas que põem em perigo os seus próprios adeptos. A crença, ela não é mercadoria que se adquire na praça, nem dádiva que se aceita para ser agradável. Ela começa pelo estudo, pela investigação e cresce em nós à medida que nós a cultivamos. A crença é que nos ilustra e nos faz aproximar de Deus. As casas mal edificadas estão sujeitas à demolição. A crença cega, ela deve ser repudiada para dar lugar à nova edificação,
sobre novos e sólidos fundamentos. Devemos nós examinar a nossa crença e observar a nossa casa, se é de sólida construção e se está erguida sobre fortes alicerces. No livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel assim nos ensina: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o mentiroso pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria suas cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o guloso enxergasse os desequilíbrios para os quais caminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se nós soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, quem te fere ou quem te calunia. Em verdade, quanto se rende às sugestões perturbadoras do mal e nem sabem o que fazem. Ao propor a imagem da construção da casa na rocha ou na areia, Jesus deixa claro que a lei da tempestade é para todos, para o pobre e para o rico, para o crente e para o não crente, para o prudente e para o insensato. A primeira parte dos versos da parábola são idênticas em sua construção. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, com ímpeto contra aquela casa. A diferença está em nossa prudência ou em nossa insensatez, e não na tempestade, pois a tempestade, ela chegará mais cedo ou mais tarde em nossas vidas. Todos devemos nos preparar para ela. A tempestade pode vir na infância, ou mais tarde na velhice, mas o certo é que a tempestade virá. As oposições, as decepções, as enfermidades, os desafios, as calúnias, os fracassos são comuns e representam uma lei universal. Portanto, nós devemos ser prudentes e lançar o fundamento correto, seguro e imutável sobre a pessoa de Jesus, que é quem nos garante a segurança necessária para a construção da nossa casa espiritual. Jesus nos desafia a viver o que Ele nos ensinou como forma de estabelecer uma espiritualidade autêntica. Caros irmãos, lembremos-nos de que todos estamos em processo de construção de algo, quer estejamos conscientes ou não. E quem investe mais no fundamento tem maior segurança. Que em Jesus Cristo estejamos preparados para as tempestades. O livro Jesus no Lar nos relata uma bela história sobre como a nossa evolução é conferida. Finda a leitura de alguns trechos da história de Job, a palestra na residência de Simão Pedro falou sobre a fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração e da alegria em todos, Jesus contou, bem-humorado, a seguinte história. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor.
Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria que fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar com exatidão se ele estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surgem em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono entre os amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firmes nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa farta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder, que o invadiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho, bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, por fim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe no amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares, servidores e até mesmo prejudicando as suas obras. Somente depois de alguns dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já havia lhe desnudado o íntimo, revelando a necessidade de um maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora, para poder situar-se nas gloriosas vibrações da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando o rosto sereno, o sorriso, Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder
que lhes experimenta a competência para educar e para salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador, nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente e, porque ninguém retornasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Jesus se refere claramente à fé operante daqueles que ouvem as suas palavras e a praticam. A fé operante é aquela que nos sustenta nas horas mais difíceis da vida. Será que a nossa fé resiste às chuvas, ventos, enxurradas que chegam a cada dia? Ou será que o mais breve vento derruba nossa confiança em Deus? Será que quando o vendaval da morte arranca do nosso convívio uma pessoa querida, nessa nossa casa continua firme ou desaba como as construções feitas sobre areia? Nesses momentos, só a certeza da imortalidade da alma e da individualidade que nosso ente caro guarda após a morte será capaz de nos trazer conforto íntimo. Quando a nossa fé não está fundamentada na razão, nós passamos a nos questionar: e se a morte for o fim de tudo? E se meu familiar querido se foi para sempre? E se aquele corpo que foi enterrado era tudo que existia? Nessas horas, o cristão se esquece de que o mestre, de quem se dizemos seguidor, deu o maior exemplo de imortalidade e de individualidade, voltando depois de ter sido morto e enterrado. E voltou para provar que o túmulo não é o fim da vida e que o espírito conserva a individualidade, isto é, não se perde no todo como uma gota no oceano. Tendo essas bases, sustentando a fé, nada o fará desabar, nem mesmo os mais terríveis temporais. E se é capaz de sustentar diante da mais terrível das dores, que é a separação pela morte, que força não terá diante das demais amarguras? Se em algum momento a sua fé demonstrar fragilidade diante de uma situação qualquer, talvez seja a hora de você buscar solidificar as suas certezas. Se você diz fé num Deus justo e bom, nada que lhe aconteça deverá ser motivo de desespero. Se nas bases de sua fé está bem sedimentada a certeza de que cada um receberá segundo as suas obras, nenhuma tempestade a abalará. Você terá sempre confiança plena no Criador, que tudo sabe e que tudo provê. Mas, se a mais leve brisa abala as suas frágeis crenças, é hora de refletir. É hora de estudar a fundo as bases da sua religião e de fortalecê-las. Só assim, essa construção estará firmada na rocha de convicções inabaláveis. Fé inabalável só é o que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Martim Gouveia, jovem ainda, tinha o hábito de invadir residências descuidadas, levando o que pudesse, sem nunca cair nas mãos das autoridades. Aquela noite, espreitara atentamente uma casa fechada, onde parecia não haver ninguém. Sorrateiramente saltou um muro, forçou a porta de serviço e entrou na residência. Passou pela cozinha e seguiu para o interior. Procurou um dos aposentos onde esperava encontrar maiores valores e empurrou levemente a porta. Nisso, ouviu alguém respirando com dificuldade. Julgando ser uma pessoa que dormia, ressonando, avançou. Mas, admirado, viu um vulto sobre o leito e imediatamente levou a mão ao punhal. Ouviu nesse instante
uma voz débil, entrecortada de um homem e que o fixou na penumbra. O desconhecido estendeu os braços sobre forte emoção e falou: "Ai, graças a Deus! Deus escutou os meus gemidos. Foram os espíritos de luz. Você é um enviado dos mensageiros divinos." Martim, surpreendido com aquelas palavras, abandonou a arma. Aproximou-se do velhinho, que pôde agora distinguir sobre a tênue claridade da lua que entrava pela janela. O ancião repetiu maravilhado: "Graças a Deus, meu filho, eu preciso muito de você. Sou paralítico, não tenho ninguém para me ajudar. Há muito tempo não recebo visitas. Deus me escutou." Depois de uma pequena pausa, prosseguiu: "Traga-me um remédio. Sinto falta de ar. Leia algo que me conforte, para eu não morrer sozinho. Você é um enviado dos espíritos. Eles ouviram as minhas preces." E porque o enfermo lhe oferecesse um livro, Martim, compadecido, acendeu a luz e se dispôs a ler emocionado. Era um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. O hóspede imprevisto leu até a madrugada e desde aquele instante desistiu dos assaltos e dos furtos. Dedicou-se a cuidar do velhinho, administrando-lhe remédios, prestando-lhe assistência, lendo para ele os livros de sua preferência. Depois de 5 meses, o enfermo faleceu em clima de paz, deixando-lhe os bens como herança e a alma renovada pelos exemplos de fé nos espíritos superiores. Uma fé capaz de modificar a própria situação de penúria e de atrair um jovem equivocado para o refazimento do caminho. Fé suficiente para neutralizar a violência atrevida que lhe invadira o lar. Fé que não vacilou diante do invasor, que certamente não estava ali por acaso, mas guiado por mãos invisíveis que sabiam o desfecho da história e conheciam a intimidade dos dois. No nosso dia a dia, várias situações se apresentam justamente para que possamos ajudar aqueles que conosco convivem ou que simplesmente cruzam o nosso caminho. Essa história foi ditada por um espírito que se chama Hilário Silva e foi recebida por Chico Xavier e está inserida no livro Ideal Espírita. Os espíritos superiores se interessam imensamente pelo nosso progresso intelectual e moral. Basta que consultemos vários livros ditados por eles através de médiuns sérios e chegaremos a essa conclusão. Construir nossa casa sobre a rocha é buscar a prática dos ensinos do Cristo em nossa vida diária. De nada vale conhecer as palavras, os conteúdos, se eles não nos fazem homens e mulheres melhores, se eles não nos transformam em pessoas de bem. Construir nossa casa sobre a rocha é perguntar sempre: qual o comportamento cristão nessa circunstância? E em cada decisão questionar: qual a decisão que leva o bem ao meu próximo, que me transforma em farol de luz sobre os alqueires do mundo atual? É tempo de construir essa nova casa nos dias de hoje, finalmente sobre a rocha. Que possamos nos fortalecer e ser muito melhores através da oração. Que eu continue com vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos uma lição difícil de ser aprendida. Que eu permaneça com vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo eles vão embora de nossas vidas. Que eu realimente sempre a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, sentir, entender ou utilizar essa ajuda. Que eu mantenha o meu equilíbrio, mesmo sabendo que muitas coisas que eu vejo no mundo escurecem meus olhos. Que eu realimente a minha garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são ingredientes tão fortes
quanto o sucesso e a alegria. Que eu atenda sempre a minha intuição, que sinaliza o que é de mais autêntico que eu possuo. Que eu pratique mais o sentimento de justiça, mesmo em meio à turbulência dos interesses. Que eu manifeste amor à minha família, mesmo sabendo que muitas vezes ela me exige muito para manter essa harmonia. E acima de tudo, que eu lembre sempre que todos nós fazemos parte dessa maravilhosa teia chamada vida, criada por alguém bem superior a todos nós. E que as grandes mudanças não ocorrem por grandes feitos de alguns, mas sim por pequenas parcelas cotidianas de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.